Bom dia. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a chegada do homem à Lua no contexto da Guerra Fria. O que tem a ver essa chegada do homem à Lua com essa história de Guerra Fria? Vamos pensar um pouco sobre isso. E aí, para isso, eu preparei esse material. Quando a gente fala em corrida espacial, nós temos que lembrar que muito antes da corrida espacial, havia, né, e aconteceu, entre 39 e 45, a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela expôs dois blocos de poder, sendo que de um lado desse poder ficaram os alemães com Hitler. Né? O nazismo ascendeu após a crise de 29 e ele vai se apropriar um pouco dessa situação e vai buscar um processo de dominação e de construção de uma hegemonia na Europa e no mundo. É nesse contexto que os nazistas vão investir muito em ciência. Né? É interessante, né? Geralmente, a gente olha para a questão do fascismo, né? E a gente olha para essas atitudes mais autoritárias, a gente vê uma atitude nos dias de hoje, né? De características meio que negacionistas, né? Mas não foi bem assim no passado, né? O Hitler, ele, né, no seu autoritarismo, na construção do totalitarismo alemão, que vai determinar um pouco os rumos da história a partir dos anos 40 ali, que vai produzir a grande tensão, né, que vai levar à Segunda Guerra Mundial. Ele era um cara que ele trabalhava na perspectiva de usar a ciência a serviço da sua causa. É por isso que ele inicia a pesquisa com foguetes. Né? É Hitler que vai iniciar, com os cientistas nazistas, a pesquisa com foguetes, mas com objetivos bélicos mesmo, com objetivos de guerra. Né? O interesse de Hitler era criar mísseis para atacar e ter mais poder para impor a sua hegemonia no mundo. Com o fim da Segunda Guerra, o que acontece? O Hitler é derrotado, né? Capturado lá, capturado em Berlim, e depois ele acaba se suicidando nesse processo, vocês sabem como que é a história. E aí os soviéticos, eles tomam, né, o bunker de Hitler, onde ele estava escondido, e vão tomar conta de Berlim, vão tomar a fábrica subterrânea. O que vai acontecer? Mais tarde, os norte-americanos, eles vão se apropriar disso, eles vão confiscar os planos secretos dos alemães, que tem uma série de fórmulas, né, e de conteúdos ligados às pesquisas que foram feitas, e vão, inclusive, trazer alguns desses cientistas para trabalhar no projeto aeroespacial americano. Então, o que está acontecendo? A guerra acabou, tá? Hitler perdeu a guerra. No contexto da guerra, em um determinado momento, os Estados Unidos e a União Soviética se unem, acabam lutando do mesmo lado. Né? Um ataca pela frente ocidental, outro pela frente oriental. Né? Esse processo todo vai levar ao fim da Segunda Guerra Mundial e à derrota dos nazistas. E, evidentemente, entre os despojos de guerra, digamos, né, os americanos se apropriaram de todos aqueles planos e de todo aquele conhecimento produzido no contexto ali, né, dos interesses nazistas com relação à criação de foguetes, de balística, e isso tudo, evidentemente, vai ajudar os americanos a desenvolver, né, o seu programa espacial. Apesar disso, há um pioneirismo da Rússia nesse negócio aí. Né? Em 1949, os russos, que estão ali também trabalhando muito nessa perspectiva do projeto aeroespacial, vão conseguir fazer os primeiros testes de voo. Então, vão ser os primeiros a fazer esses testes. Em 57, o Sputnik 1 ele vai completar a primeira órbita ao redor da Terra. É uma nave não tripulada. No mês seguinte, eles lançam o Sputnik 2,
levando a cadela laica, né? Colocam um ser vivo ali, um animal na cabine. Vocês podem ver ali que eu pus uma foto do lado direito da cadela laica, a cadela astronauta, né? Quer dizer, antes de colocar um ser humano no espaço, vamos colocar um cachorrinho, né? O risco é menor, né? E assim, o que a gente está percebendo? A Rússia, apesar dos americanos terem se apropriado dos planos nazistas, a Rússia sai na frente na prática. Ora, mas é muito complicado fazer uma viagem como essa, né? Imagina uma viagem espacial e colocar um foguete no espaço e atingir feitos ali, é muito complicado, né? Por quê? Porque a tecnologia da época ela precisava de resolver um monte de problema. Primeiro, precisava de vencer a gravidade, né? Porque vocês sabem que a gravidade da Terra é diferente da gravidade do espaço, da gravidade da Lua. Então, você precisa de pensar um jeito de vencer a gravidade. Precisa resistir ao choque térmico, né? Porque você sai da atmosfera, você entra, né, numa área complicada, né? Porque você tem os raios solares estão mais próximos. Os astronautas precisam de um traje para proteger eles das alterações constantes de pressão e de temperatura. Porque você sabe que a pressão da gente, se cai demais, se sobe demais, já era, né? Você pode simplesmente morrer, né? Empacotar. Então, precisava pensar num traje que desse conta de proteger dessas alterações. Era preciso amarrar, olha que coisa interessante, era preciso até amarrar os astronautas dentro do módulo lunar, dentro do foguete, das naves, né? Porque até para comer era complicado, porque vocês sabem que a gravidade, sendo diferente da gravidade da Terra, vocês já viram aqueles filmes de ficção que a comida fica flutuando e tudo mais, precisava pensar um jeito de como é que você faz para comer, como é que você faz para dormir, como é que você faz para não deixar cair migalha de comida no chão, que pode danificar a nave. Então, tudo isso daí exigia pesquisa, exigia estudo, tudo isso daí representava perigo. Então, não era fácil você pensar no desafio, né, de lançar um homem ao espaço. Ora, mais uma vez os russos saem na frente, com Yuri Gagarin, ele é o pioneiro, né, o primeiro homem a viajar para o espaço, enquanto os americanos estão lá se debatendo em centenas de dúvidas, o que pode, o que não pode, como é que faz a roupa, etc. e tal, os soviéticos saíram na frente, né? E eles estavam preparando, né? Porque o que os russos fizeram? Eles prepararam os seus astronautas em segredo, né? E surpreenderam o mundo, né? Yuri Gagarin vai ser o primeiro homem a viajar pelo espaço, né? Ele vai fazer uma volta em torno da Terra, né? Inclusive tem uma frase famosa do Yuri Gagarin, né? Que ele, quando ele olha para a Terra, ele fala: nossa, ela é bela, é linda e é azul, né? É a primeira vez que o ser humano tem contato com essa experiência, né? Ele vai fotografar a Terra e vai demonstrar isso, né? Já não vai restar mais dúvida, afinal de contas, tem um astronauta olhando para a Terra de um ponto de vista privilegiado, né? E aí ele vai confirmar que a Terra é redonda, como já se sabia fazia 500 anos, mas agora ele tem a possibilidade de, inclusive, fotografá-la, né? E observar, né, que ela é azul. Bom, a disputa entre os americanos e os russos vai continuar aí, né? E a NASA vai conseguir, né, colocar os satélites Explorer dos Estados Unidos no ar. Então, eles vão conseguir colocar no espaço os primeiros satélites. Tem uma coisa interessante que é a seguinte, né? Os americanos ficaram muito bravos, né? Ficaram muito incomodados com a chegada dos russos primeiro, né? Os russos saíram na frente, foram o primeiro homem. Então, assim, eles estavam enlouquecidos com isso, né? Por quê? Porque havia toda uma propaganda antissocialista, anticomunista,
alegando que o comunismo tirava a liberdade das pessoas, e sem liberdade isso bloqueava a criação, a inventividade, então você não tem possibilidade de uma produção científica realmente genuína, porque as pessoas, com a sua liberdade cerceada, não produzem, não são criativos. E aí o que vai acontecer? Simplesmente, com um único ato, a Rússia vai desmentir essa propaganda americana e vai colocar os americanos diante de um impasse. Eles precisam de fazer algo na cabeça deles, que possa colocar a sua, demonstrar sua hegemonia nesse campo científico. E aí um desespero, para se fazer isso, principalmente, e não por acaso, logo depois que foi lançada a Sputnik 2, já os americanos tinham lançado o primeiro satélite. Em julho de 58, eles tinham criado a Agência Espacial da NASA, que tinha sido responsável por todo esse programa espacial. Havia uma disputa concreta. Ora, então, é nesse contexto de disputa que vai acontecer toda essa corrida espacial. É importante lembrar que há um período de muitas tensões, os anos 60, As tensões entre Washington e Moscou são grandes, porque eles estão num contexto de Guerra Fria. São as duas superpotências ali produzindo bomba atômica e tentando mostrar que uma é melhor que a outra, E tem a imagem aí, inclusive, da primeira bomba atômica que foi lançada em 6 de agosto de 1945, em Hiroshima, depois em 9 de agosto, em Nagasaki, foi lançada a segunda. E aí o que acontece? Isso aumenta a tensão, porque essa produção, que é uma produção extremamente sofisticada, tanto do ponto de vista bélico, dos armamentos, de guerra e tudo mais, quanto do ponto de vista científico, da corrida espacial, da conquista do espaço, da capacidade de colonizar outros planetas, que inclusive povoa o imaginário da ficção científica da época. Então, a gente tem uma realidade como essa. É nesse contexto de tensões que esse movimento todo está acontecendo. Para vocês terem uma ideia, o que piorou essas tensões, o que vai ser ainda mais grave e vai piorar essas tensões, é que em agosto de 1961, o governo soviético mandou erguer em Berlim o muro. Um muro que separava Berlim em duas partes, a parte oriental dos socialistas da parte ocidental, chamada Alemanha capitalista. Agora, vocês imaginem a situação, Então, imagine se alguém erguesse um muro na fronteira aqui, um muro ali onde fica, por exemplo, aqui em Rio Preto, onde fica a linha de trem. Aí você separa o lado de lá do lado de cá e não permite a passagem de um lado para o outro. Imagina a loucura. Você tem família do outro lado, você tem negócios do outro lado. Então, assim, é esse o contexto que está colocado. O Muro de Berlim ele virou um símbolo da própria ideia de Guerra Fria, A própria ideia de uma guerra que não acontece no sentido literal da palavra, como na Segunda Guerra Mundial, mas que vai fazendo com que aumente cada vez mais as tensões entre esses dois blocos de poder que se formam, o bloco dos capitalistas e o bloco dos socialistas. Ora, essa divisão, ela vai, embora o nome seja de Guerra Fria, essa divisão ela vai desencadear conflitos terríveis em vários lugares do planeta e do mundo, como, por exemplo, a Guerra do Vietnã, que é uma guerra muito complicada em que os Estados Unidos vai se envolver. Durante os anos 60 até 1973, foi uma guerra, um conflito eterno, para o qual os Estados Unidos mandaram muitos soldados, o que gerou muitas críticas internas dentro dos Estados Unidos. Eu até coloquei aí uma imagem famosa do lado esquerdo, que é uma fotografia que mostra um momento no meio da guerra em que uma menina desesperada saiu correndo, e o fotógrafo de guerra pegou essa cena ali, dessa menina correndo no meio, sem roupa, sem nada, ali desesperada, o que mostra... E qual que é a grande questão? É que essa cena ela revela
o caráter cruel da guerra, e principalmente ela revela que os americanos não estavam atacando militares no fronte apenas, mas até civis estavam sendo envolvidos nesse processo, e esse tipo de imagem causou um grande problema no interior dos Estados Unidos, com uma revisão ali do que estava acontecendo. A Guerra do Vietnã foi uma das grandes derrotas dos Estados Unidos ao longo da sua história, aí, né? Uma guerra de guerrilhas com a qual foi muito difícil dos Estados Unidos vivenciar essa situação e que gerou um conflito eterno ali, né? Um conflito que durou até 73, quando houve a independência do Vietnã. Em 1962, para vocês terem uma ideia, essa tensão chegou a um ponto tão grave que houve um período que ficou conhecido como a crise dos mísseis. A crise dos mísseis ela aconteceu na semana de 22 a 26 de outubro. O que aconteceu? Os Estados Unidos gradativamente foram colocando mísseis ali na ilha de Cuba. Né? No momento, aliás, tinha uma situação que era o seguinte, ali numa região muito próxima da ilha de Cuba, os Estados Unidos colocaram os seus mísseis e voltados para Cuba. Em resposta, os soviéticos começaram a montar também mísseis ali direcionados para a Flórida ali. Aí o que vai acontecer, né? Isso vai criar, né, uma tensão tremenda ali. Esse é um período muito difícil, gente. Esse período, essa semana de 22 a 26 de outubro, que foi conhecido como o período da crise dos mísseis, foi um período em que o mundo ele esteve diante, né, de uma possibilidade de uma guerra nuclear. Então, vocês imaginam o desespero do mundo inteiro, sabendo que o poderio que cada uma dessas nações, Estados Unidos e União Soviética, tinham de destruir o planeta não sei quantas vezes. Então, vocês imaginem a tensão, o nervosismo, o medo que pairou sobre toda a Terra, né? Porque ficou evidente, né? Os Estados Unidos atacassem a Cuba, a Rússia ia, por sua vez, contra-atacar os Estados Unidos, e isso ia virar, né, uma guerra sem fim. E como a capacidade de letalidade dessas armas já nessa época era muito grande, então isso gerou uma grande tensão. Então, vocês imaginam todos os jornais do mundo, a televisão, todo mundo desesperado. Era um clima de muito medo, de muita tensão, o período chamado crise dos mísseis. Bom, é esse o contexto da Guerra Fria que está colocado, e é nesse contexto, né, que a corrida espacial continua. Em 16 de junho de 1969, 16 de julho de 1969, o foguete Saturno V, né, chega com um módulo lunar chamado de Apollo 11, que foi lançado na Flórida, e 4 dias depois, no dia 20 de julho, olha que interessante, às 23 horas e 56 minutos, ou seja, na virada do 20 para o 21, a Apollo 11 pousou na Lua. Foi o grande momento histórico da humanidade, né? Então, vocês imaginem, né, era um grande fato, né? Era o fato mais importante que estava acontecendo, e ele causou aí uma euforia, por um lado, né, muito grande, né, e o mundo inteiro assistiu esse episódio, né? Eu me lembro que eu era pequeno, né, e a televisão, alguns dias depois, ela colocou aquelas imagens ali, ainda uma TV preto e branco, ainda havia não havia essa tecnologia que nós temos hoje, mas aquela imagem ali do homem descendo na Lua era uma imagem assim que deixou todo mundo meio maluco, aquela coisa eufórica, né? Todo mundo, nossa, como é que é isso? Chegou na Lua, pisou na Lua e tal, né? Inclusive tem essa fotografia clássica aí, né, da bota do astronauta na Lua, que é uma fotografia muito interessante, né? Porque ela é um registro histórico desse momento. E
a frase de Neil Armstrong, né, o astronauta que primeiro colocou os seus pés na Lua, né, que foi: é um pequeno passo para o homem e um salto gigantesco para a humanidade. É frase ensaiada, trabalhada, etc. e tal, né? Isso aí não foi pensada ali de improviso, não, né? Então, mas é muito interessante, porque a frase ela é bastante reveladora. De fato, é um pequeno passo. Você sair do módulo, quem já está ali no módulo lunar, e sair ali, dar um passo e pisar no solo, é um pequeno passo. Né? Só que este passo representava o quê? Né? Um salto gigantesco, no sentido de que toda uma tecnologia e uma pesquisa de mais de 20 anos, né, naquele momento, está ali, né, diante de todos. Então, esse momento é um momento extraordinário, porque ele representa justamente o auge da corrida espacial. Né? Apesar de tudo, né, na Terra as coisas não estavam como no céu, né? Muito pelo contrário. Né? Se, por um lado, a corrida espacial, essa conquista, ela ajudou o governo americano a encobrir as suas derrotas, né? Por quê? Porque a Guerra do Vietnã tinha sido um fiasco, porque o movimento negro estava crescendo depois do assassinato do líder negro Martin Luther King, um pastor protestante, né, que iniciou a luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Né? Iniciou, não, deu continuidade ali, e fez célebres discursos e sermões ali muito famosos. Do lado soviético, as coisas também não estavam muito boas. Né? Por quê? Porque lá tinha a Rússia também, né? A União Soviética havia ocupado a Tchecoslováquia, num episódio que ficou conhecido como a Primavera de Praga, né? E aí, de forma violenta e com o poder dos canhões, eles vão tomar conta do país e vão assumir o poder ali. É o começo ali da formação, consolidação do chamado leste europeu, né? Dentro dessa lógica dos blocos, era no leste europeu do bloco socialista. Bom, então as coisas não estavam tão bem aqui embaixo como, né, aqui na Terra, como estavam no céu. Se por um lado, né, toda essa tecnologia tinha ajudado a desenvolver uma capacidade extraordinária do homem chegar à Lua, né, e de produzir coisas fantásticas, aqui na Terra as coisas estavam bastante complicadas, porque as guerras e as disputas da Guerra Fria eram cada vez mais fortes. Ninguém tinha esquecido das tensões da crise dos mísseis de 62, a Guerra do Vietnã tinha trazido um desgaste tremendo. Né? Aí surge o movimento hippie e outros movimentos que vão começar a trabalhar com a ideia da paz e que não é possível a gente aceitar a guerra como princípio, e isso vai ser um golpe mortal na concepção americana de viver. Então, tinha toda uma situação que estava acontecendo. Apesar disso, né, a guerra espacial ela veio para ficar. Né? A partir do desenvolvimento dessa tecnologia que colocou o homem na Lua, foram criadas novas tecnologias que vieram para ficar. Por exemplo, isso que a gente tem hoje, chamado GPS, Sistema de Posicionamento Global, que fazem com que seja possível se localizar via satélite. A própria ideia de TV por satélite, ela só é possível porque, né, o ser humano conseguiu, né, de certa maneira, colocar no espaço os satélites que passavam sinais e recebiam sinais e que podiam transmitir para todo mundo. Então, toda uma telefonia vai se desenvolver, quer dizer, assim, não teríamos o que a gente chama hoje de celular, smartphone, se não tivéssemos chegado nesse ponto. Essa tecnologia, né, tecnologia de filtragem, de purificação do ar, porque dentro das cabines desses foguetes era preciso estabelecer uma forma de garantir o ar não tão quente, né? Então você precisava de refrigerar e ao mesmo tempo purificar esse ar.
Então, tem toda uma tecnologia ali que vai gerar o ar-condicionado, de filtragem do ar, e que vai ser fundamental alguns anos mais tarde. A ideia que vai se criar ali, a questão dos alimentos congelados, desidratados, isso se desenvolve em função da viagem espacial. Então, é preciso pensar como é que o ser humano vai conseguir sobreviver no espaço, né? E aí, como é que faz para essa comida não estragar? Então, você tem toda uma tecnologia de desidratação do alimento, de congelamento desse alimento, né? A tecnologia de revestimentos antiaderentes, que a gente tem até nas panelas hoje em dia, mas que são fundamentais. A tecnologia que deu origem aos monitores cardíacos na medicina, né? A criação dos desfibriladores automáticos, que é aqueles que vocês veem na televisão quando tem parada cardíaca, né? E o cara recebe um choque ali, mas esse choque, né, para tentar reanimar o coração no processo de ressuscitação. Então, vejam que toda uma tecnologia se desenvolve a partir desse processo. Então, não foi pouca coisa o que significou efetivamente esse processo aí para a humanidade. Quer dizer,